Olá, meu nome é Emerson Gouveia, sou engenheiro, MBA em Administração de Negócios. Minha carreira toda foi na parte de experiência do cliente, entendendo toda a cadeia de valor, como as pontas se conectam, como o cliente se movimenta dentro de uma teia de relacionamento, de consumo de clientes, seja por e-commerce, seja por meio físico, por onde for. Algumas vezes desenhando os processos, algumas vezes na implantação de novos sistemas, muitas vezes na gestão das pessoas que cuidam do cliente lá na pontinha, que fazem o atendimento daquele cliente quando ele tem alguma dificuldade, alguma dúvida ou precisa resolver algum probleminha. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje estou realizando um grande sonho. Há 5 anos atrás eu convidei essa profissional, mas ela tem uma agenda tão apertada e é uma pessoa muito carismática, né? Nós não conseguimos ver a pandemia depois também, mas hoje, graças a Deus, nós podemos aí bater um papo com essa fantástica Gata Sol. Muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Te agradeço a paciência e o convite. Gata, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, porque a bagagem que você tem aí é impressionante. Então, por favor, fique à vontade, tá? Gratidão, gratidão. Olá, eu sou a Gata Sol, eu sou terapeuta tântrica, mas hoje eu me considero uma terapeuta integrativa, porque ao longo da minha jornada, que são mais ou menos 10 anos, eu já fiz um monte de outras coisas. Então, renascimento, massoterapia, ayurvédica, floral, enfim, uma série de ferramentas que me permitem levar para o meu cliente o melhor, para que ele atinja o objetivo dele de maneira mais rápida, porque a gente tem pressa, né? Sim. Quando a gente quer resolver um problema, quando a gente quer ser feliz, a gente tem pressa. Numa terapia, a gente sabe que nem sempre o nosso tempo é o tempo que eu gostaria, né? Então, o meu tempo de desenvolver, o meu tempo de aprender, o meu tempo de integrar aquilo, nem sempre é o jeito que eu queria que fosse, né? Eu falo para todo mundo, né? Terapia não é miojo, infelizmente não fica pronto em 3 minutos. Exatamente. Mas com todas essas ferramentas que a gente vai adquirindo ao longo do caminho, eu consigo otimizar esse processo, eu consigo fazer com que ele chegue mais rápido aonde ele quer. E acho que é isso que faz com que eu me sinta cada vez mais motivada, né, para ajudar as pessoas. Eu digo sempre, a minha missão, o meu alimento é ver o resultado na vida da pessoa, é ver que ela está bem, é ver que ela conseguiu o que ela queria, né? E para as pessoas também, né? Acho que isso é muito bom, você saber que você chegou onde você queria, que você encontrou teu equilíbrio, encontrou tua paz, reencontrou teu prazer, o teu amor, enfim. Todas as coisas que são importantes de verdade para a gente. Ô, Gata, você falou uma coisa muito importante, porque assim, o ciclo da vida, e para tudo, é assim, engatinhar, andar e correr, tá? Então, mesmo na tua profissão, não dá para entrar e sair correndo. Você tem que ter uma série de assim, assimilar a todos os conhecimentos, colocar na prática, integrar com as outras ferramentas que você tem, montar um tipo de quebra-cabeças e outro falar, opa, aqui eu preciso dar uma melhorada. Então, você pegar e voltar a fazer estudos mais profundos aqui. Então é uma coisa assim muito bacana, ou seja, todo dia você procura se aperfeiçoar, isso que é interessante. Você usou 2 coisas que eu sempre falo para os meus clientes, né? Primeiro, que a nossa vida é um grande quebra-cabeças. Sim. E todo dia eu vou lá no meu saquinho, né, e vou pegar uma peça e vou ver onde ela se encaixa no quebra-cabeças da minha vida, né? Muitas vezes eu peguei a peça errada, ela não se encaixa, né? E aí é que a gente fala, não deu certo, não funcionou. Não, volta com essa peça pro saquinho, sacode mais um pouco, né? Exato. Tira outra até você encontrar a peça que se encaixa naquele momento. E às vezes não é a mais fácil. Não, nem sempre, né? Porque a gente tem que ir lá, revisitar aquele lugar, né? Para entender o que eu estou fazendo que não está trazendo o resultado que eu espero. Assim, todas as nossas atitudes, elas vão gerar uma consequência. Boa ou ruim para quem? Para mim. E aí, se a consequência for ruim, eu tenho que voltar e rever a atitude que eu tive, para eu fazer a coisa certa e tentar, nem sempre vai ser fácil, mas a gente vai sempre tentar até que a gente consiga. E a outra coisa é que tudo que a gente aprende, né, é por desenvolvimento, como você falou, de andar
e falar, e eu digo isso muito para os meus clientes. A gente, no Tantra, principalmente, as pessoas vão em busca de reencontrar o prazer na vida, de encontrar, né, a própria essência, de se descobrir com as próprias verdades. Então, isso é um desenvolvimento. Né? Eu preciso aprender a me relacionar com o prazer, seja com o meu corpo, seja com o corpo do parceiro, ou mesmo na minha vida. Eu preciso encontrar prazer para trabalhar, para me relacionar com a minha família. Tudo isso faz com que a vida esteja em equilíbrio. Né? Tudo que a gente faz com prazer, a gente faz de verdade. Né? A nossa essência está lá, a gente põe presença, que é uma coisa que a gente usa bastante em terapia também. Né? E aí sim é que eu vou encontrando o meu equilíbrio. É isso que vai me dando ferramenta para lidar com uma escolha errada ou mesmo com alguma coisa que não dependa de mim. Né? Porque, enfim, o mundo não gira em torno do meu umbigo. As coisas continuam acontecendo e muitas vezes eu tenho que lidar com esse externo. Né? Eu digo isso muito para os meus clientes. Eu tenho todo um ideal na minha cabeça do que vai acontecer, mas eu estou aqui hoje e eu não dei para você o script da minha vida. Exato. Eu não te falei o que você tem que perguntar, o que você tem que fazer, como é que você tem que se vestir. Mas o meu inconsciente já montou tudo isso. E aí quando você faz alguma coisa que não está dentro do meu ideal, dentro da minha expectativa, eu preciso lidar com isso também. Então é para isso que a gente tem que ter presença, é para isso que a gente tem que ter esses momentos de prazer aqui, né, dentro da gente. Eles são a nossa motivação, é aquilo que a gente fala de ter força de dentro para fora, para lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, mas também com os sentimentos e as emoções dos outros. Perfeito. Então, essa parte aí do equilíbrio e a energia que precisa tem que estar sempre bem trabalhada. Exato, e eu preciso saber como trabalhar isso, né? Então eu preciso aprender a desenvolver prazer. E é isso que o Tantra faz. A gente fala tanto, né, de orgasmo, e muito se fala no Google, né? Aprenda a ter orgasmo, aprenda tal. O orgasmo é uma face do prazer. Né? Você pode encontrar prazer, como eu disse, em tudo na tua vida. E é esse o objetivo do Tantra, que você realmente encontre prazer em tudo na sua vida. E aí vai ser muito mais fácil de você reconhecer esse prazer, inclusive quando você estiver com o seu parceiro, com a sua parceira, com a pessoa que você ama. Ô, Kátia, eu sou nascido no pós-guerra, tá? E aí eu vi que, por exemplo, psicologia no Brasil ela foi regulamentada em 1960. Né? E até 20 anos atrás aí tal, alguma coisa, falava assim, não, o psicólogo está meio tantando, não está bem, essas coisas assim. E era, ou por parte do regime militar, alguma coisa assim, muita coisa era tabu. Né? Então, inclusive, esse bate-papo nosso, se fosse feito há 40 anos atrás, acho que não teria uma censura, né, disso daí e tal, né? Quando que você despertou para esse renascimento que você falou e você se tornou a Gata Sol? Totalmente por um acaso, e eu também sempre falo isso. E você estava buscando respostas na sua vida também? Na verdade, não. Não, a grande maioria dos terapeutas se encontra com a terapia assim. Né? Ele tem algum problema, ele vai em busca da solução, e aí ele fica tão agradecido, né? Tão feliz com o resultado, que ele decide passar isso para outras pessoas, ele decide ajudar outras pessoas. Sim. E eu sempre digo que ser terapeuta é um chamado. Se a gente for agora uma classe de terceiro ano, ninguém vai falar assim, eu quero ser terapeuta. Alguns vão falar, quero ser psicólogo. Sim, né? Mas eu quero ser terapeuta, nenhum vai falar. A terapia realmente ela vai te empurrando para esse caminho. E comigo foi assim, mas não foi através da dor. Em outra vida, como eu brinco, eu era fotógrafa e eu tinha a mesma impressão que todo mundo de que Tantra é aquela coisa de Google, né? Tem orgasmos de 50 minutos, a Isabelle Fontana transa com o marido dela um final de semana inteiro, e era essa mesma ideia que eu tinha. O sexo tântrico demora não sei quanto tempo. Eu falava, gente, isso é muito legal, mas, né? Um dia eu faço, um dia eu faço, um dia eu faço. E aí um dia eu fotografei uma terapeuta tântrica. Ela ia refazer o site, precisava de foto de perfil. E aí na sessão de fotos, é aquela coisa, né? Você fica lá conversando com a pessoa para deixar ela à vontade. Mas você está aprendendo um monte de coisa, exato, né? Você está lá, deixando ela solta para as fotos saírem melhores. E aí ela me falou, mas você sabe o que é Tantra? Claro que sei. Imagina uma vergonha, claro que sei. E ela falou, não é nada disso. Ela falou, vou te dar uma sessão de presente, vou te dar uma massagem. Que bacana. E eu fiz e fiquei encantada. Ainda assim,
a primeira coisa que eu pensei, mesmo ela tendo me dado uma aula sobre o que é Tantra, que é um caminho de autoconhecimento, que vai fazer você, né, ser a sua melhor versão, ainda assim acabou a sessão, eu falei, gente, quero fazer isso com meu marido. Eu ainda fiquei com a referência do Google de que, né, deu um orgasmo em 10 passos. E aí quando eu fiz, acho que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, né? Eu fiz um curso de Tantra, de curso livre mesmo, para aplicar na pessoa que você ama. E quando eu fui fazer, meu marido dormiu. Relaxou muito, né? E eu falei, gente, não pode ser, né? O Google tá prometendo que vai ter a noite mais quente da minha vida e ele dorme, como assim? Aí liguei para ela falou, lembra que eu te falei que no Tantra é um caminho de autoconhecimento? Aí a minha ficha caiu. Aí eu falei, poxa vida, é isso. Mas ainda assim ela foi super legal comigo, falou, olha, mas vem aqui, a gente vai rever. É interessante que o cérebro engana a gente. Ele joga, por exemplo, você recebe uma referência, dá a impressão que ele guarda aquela. Aí você tem outras assim, de vez em quando ele te joga para aquela. Parece que dá mais segurança, né? Porque a fonte que você pegou e não sei o que. Sim, exatamente. Aí a minha ficha caiu. E aí ela me chamou para fazer mais algumas sessões, para que eu me sentisse segura, né? Para que eu me sentisse apta a fazer nele. Deixa eu só falar um negócio. Tem muito jovem que assiste a gente que não conhece o negócio da ficha. Então, assim, que era do telefone, né? Então, assim, deu um insight. Né? Exatamente, gente, deu um insight. Né? Aí que eu, de repente, falei, opa, peraí, é verdade, Tantra não é para isso. E aí, ela falou, nossa, mas você tem a mão muito boa, você tem uma energia muito boa, por que você não faz, né, uma formação? Ela mesmo se incentivou, bacana. E eu falei, poxa, legal, né? Porque ser fotógrafa, os horários são flexíveis, ser terapeuta também. Tá é verdade, você não precisava parar, né, tua atividade. Exato. Mas o Tantra foi me consumindo. E aí eu fui tendo cada vez mais clientes de Tantra, né? E aí sempre, lógico, quando você foca em alguma coisa, a outra vai ficando menor, né? Até porque você vai aceitando cada vez mais cliente de Tantra e tendo menos tempo para outra coisa. E aí eu virei terapeuta em tempo integral. Bacana. Aí fiz outras formações, fui atrás de outros conhecimentos. Quando você termina as sessões, no final do dia, porque você despende muita energia, né? Aquilo te cansa muito ou se consegue já hoje ter um equilíbrio? Por exemplo, de chegar em casa e não estar esgotada? Então, eu acho que como todo mundo, né? Que chega em casa tem um dia mais pesado, um dia mais tranquilo, como todo mundo. Apesar de eu estar muito próxima do cliente, sim, claro que a gente, né, vai ter um compartilhar de energias. Quando eu estou tocando o cliente, eu sou só um fio condutor. Então, a energia entra por um lado e sai pelo outro, ela não fica comigo. Você pega como é que chama? Como restabelecer um fluxo de energia, né? Exato. Da coisa, né? Ela vai entrar pelo meu corpo, mas ela vai sair e vai... Então, assim, cada um sai com a sua energia. Então, o cansaço, ele é muito mais o cansaço do trabalho de todo dia, como eu falei. Um dia você está mais, outro dia você está menos. Mas, óbvio que sendo do Tantra, né, e trabalhando com essa questão energética, a gente sempre também dá um jeito de limpar a sala e etc e tal, até para que o outro não sinta uma dor ou, né, alguma coisa verdade, que fique sobrando. Né, Então você procura deixar assim uma atmosfera mais agradável, né? Sempre para a próxima pessoa entrar num ambiente neutro. Né? É muito importante em qualquer sessão de terapia que a pessoa se sinta muito à vontade. Só assim eu vou conseguir acessar o teu inconsciente. Né? E só assim esse teu inconsciente vai abrir o teu corpo para mim e para o trabalho. Então eu preciso estabelecer uma conexão de confiança. Se de repente eu deixo aquele um ambiente incômodo, que ele não se sinta à vontade, que a energia não está boa, ele com certeza não vai confiar em mim, porque ele não gostou. Então a gente sempre, entre um cliente e outro, faz lá uma limpeza, com floral, com incenso, com cromoterapia, com qualquer coisa, para que realmente a energia fique neutra. E aí o próximo que entra, a energia dele domina o ambiente. E aí é mais ou menos como realmente se sentir em casa. Que a gente chega, joga o sapato, né? Pega o sofá, é exatamente isso. E aí ele vai se abrindo e vai confiando cada vez mais no trabalho. É aí que a mágica acontece.
Ô, Kátia, quantas sessões que normalmente uma pessoa precisa? Essa é uma pergunta que muita gente me faz e é a única que eu não posso responder. Porque isso vai de pessoa para pessoa. Entendi. Depende dos seus registros negativos, dos positivos, do tamanho da sua dor, do que você quer acessar, da forma como você foi criado. Então tem um monte de coisa a considerar. Sim. E é sempre surpreendente. Às vezes você pega pessoas que você fala assim, você está conversando com ela e ela teve uma educação super rígida, cheia de normas, de regras. E você fala, nossa, essa pessoa vai ser super difícil. E de repente ela está tão sufocada por aquilo que ela se entrega nas primeiras sessões e resolve a coisa assim. Ou seja, ela sai sempre melhor do que quando entrou. Sempre, 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 sempre. A terapia tântrica, ela é uma terapia que você não vai chegar lá no final do arco-íris para pegar um potinho de ouro. Ela é a terapia em que você vai caminhando no arco-íris, vai recolhendo as suas moedinhas, colocando no seu potinho. Okay. Quando você chega lá no fim, você olha para o potinho de ouro e olha para você e fala, o meu é mais legal, não preciso mais desse potinho de ouro. Então, a cada sessão você aprende alguma coisa, a cada sessão você sai transformado de alguma forma. Muito legal. O Gato, teu público é 100% masculino ou não? Já foi. Ah, tá. Hoje você tem já mesclado. Já tá, foi, entendi. já foi. E aí agora a gente começa a entender, agora, né? Há bastante tempo a gente começa a entender que é muito de ciclo. Existem períodos em que eu estou atendendo muitos homens, e é muito engraçado, eu estava até falando esse final de semana com um grupo de terapeutas, como parece que as pessoas vêm em bloco, todas com o mesmo problema. Parece que você abre a portinha, sabe? Da anorgasmia, por exemplo. Tá. Aí vem todo mundo com anorgasmia. E é muito engraçado. Então tem ciclos que, assim, a agenda está muito mais de homem, tem ciclos que está muito mais do feminino, tem ciclos que está muito mais de casal. Então agora, por exemplo, minha agenda está muito mais feminina. Eu estou atendendo muito mais mulheres do que homens. Mas eu sei que isso vai mudando. Agora eu já sei que é realmente um ciclo. Daqui a pouco vem um outro povo aí que precisa dessa energia, precisa desse trabalho. Tá. Tem algumas mulheres, porque hoje se fala muito em empoderamento feminino, né? Tem algumas mulheres que chegam para você e falam assim, olha, eu já estou me qualificando lá para, sei lá, para palestra, para não sei o que lá tal, mas está faltando uma parte de equilíbrio que eu preciso vir com você. Tem acontecido também? Existem muitas mulheres que são muito bem-sucedidas, que são muito fortes, que são muito firmes, mas que não se reconhecem. Na verdade, isso não é uma questão só da mulher, das pessoas em geral. Né? Mas eu acho que talvez as mulheres, por serem mais sensíveis a isso, e não que o homem seja insensível, mas porque a mulher foi educada para olhar mais para esse lado, né, emocional e sentimental, intuitivo até, né? Todas as pessoas dizem, as mulheres são intuitivas. Não, todo mundo é intuitivo, né? Mas as mulheres foram condicionadas a olhar mais para isso. Então, talvez por isso as mulheres aceitem melhor a terapia e entendam mais rápido do que os homens que elas precisam olhar para esse lado. Mas tem muita gente agora que não está mais se fechando na caixinha do gênero. Né? Okay. Então, as pessoas estão infelizes ou estão se sentindo desequilibradas e elas estão buscando várias terapias automaticamente, sendo homem ou mulher. Uma última pergunta. A parte de resiliência melhora as pessoas depois das sessões? Tudo melhora depois das sessões. Tá? Né? A resiliência é um aspecto, né? Mas eu acho que... A flexibilidade em geral. Né? Mas eu acho que o que melhora mesmo, de verdade, é o amor que você descobre por você mesmo. O respeito que você descobre que você deve ter por você. E isso é muito importante porque a gente aprende ao longo da nossa vida que a gente tem que ser deixado de lado. Né? A gente aprende ao longo da nossa vida que a gente tem que pensar no outro primeiro para depois pensar na gente. É verdade. Então é dando que se recebe, né? Quando você vai comprar alguma coisa, para o outro você vai no JK Iguatemi. Aí você fala, estou precisando de um tênis. Mas eu vou na lojinha da esquina para mim mesmo. É verdade. Quando na verdade, né, você é a pessoa mais importante. Que bom se você pode dar no JK Iguatemi para a pessoa. E nós merecemos as melhores coisas da vida. Mas pensa que você, né? Então a gente aprende ao longo da vida a ter muito pouco respeito por nós. E o respeito está absolutamente ligado ao amor, né? Respeito, admiração, eles estão muito ligados ao amor.
Então, quando tem esse resgate de respeito, de admiração por você e de amor, a tua postura muda. E eu acho que esse é o maior ganho. E a resiliência vem com esse pacote. Perfeito. Tá ótimo. Tatiana, muito obrigado, viu? Eu que te agradeço. Fiquei muito feliz aí com a tua presença. Tá? Volte outras vezes também. Tá? Combinadíssimo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, que gostariam de conhecer o seu trabalho terapeuta integrativa e os seus contatos também, telefone, WhatsApp, o que você quiser. Vai ser um prazer. Gente, o que eu preciso dizer para você, né, não é nem para vocês, é para você mesmo. Você que está assistindo agora, busca dentro de você as respostas que você quer. Porque, como a gente falou nessa entrevista, tudo vem de dentro para fora. Não adianta você tentar tapar um buraco com o externo, sabe? Vai brotando. Não é a vestimenta que vai te fazer. Exato, né? vai brotando dentro de você. As respostas que você precisa estão dentro de você. O meu mantra que eu vou passar para você agora é: confia na sabedoria do teu corpo. Sempre. Ele sempre vai fazer o melhor para você. O Tantra é um caminho, então se você não conhece, seja muito bem-vindo ao Tantra. Os meus contatos: Instagram, gatia.terapeuta. O e-mail é gatiasol@soutantra.com.br e o site soutantra.com.br. Vai ser um prazer ter você por lá. Perfeito. Gratidão. Gratidão. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica terapeuta integrativa, Gatia Sol, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.